Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que o Eterno continue ministrando ao seu coração, que o Eterno continue conduzindo a sua vida segundo a sua soberana vontade. Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido. Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3 é onde nós vamos ler hoje, mas antes eu estou orando todos os dias por um objetivo específico. E hoje eu vou orar pelos maridos. Sim, eu vou orar por todos os maridos. Eu quero muito que você coloque aqui o nome de um marido, certo? Coloque aqui o nome de um marido. Se você é o marido, então coloca aqui o seu nome. Sabe, hoje eu quero orar pelos maridos aqui da minha família. O meu genro Felipe, o meu filho Douglas, o meu filho Pedro. Eu vou orar por esses 3 maridos. Eu vou levantar um clamor no final por todos os maridos. E o seu marido não pode ficar de fora. Você, marido. Bom, eu quero que você coloque aqui o nome do seu marido ou o seu nome marido. Eu quero que você coloque aqui o nome de 3 maridos. Por exemplo, o seu nome marido, ou o nome do seu marido, o nome do seu filho que é marido, o nome do seu genro que é marido. Então coloque aqui o nome de 3 maridos. A minha oração hoje vai ser específica pelos maridos, ok? Fique comigo até o final, porque a palavra de hoje está assim queimando no meu coração. Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3 registra um milagre que aconteceu através de Pedro e João. O texto começa assim no verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Lembrando que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos tinha acontecido a descida do Espírito Santo, a inauguração da igreja. Lembra que eles estavam todos reunidos lá no cenáculo, no 10º dia de oração? De repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça de cada um. Sim, capítulo 2 fala dessa manifestação extraordinária do Espírito Santo. Aqui nós estamos no capítulo 3, aonde diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Pedro e João. Presta atenção. Aqui nós encontramos 2 pessoas que são parceiras de oração. São parceiras de oração. Nós precisamos de parceiros de oração.
Você tem, muitas vezes, uma parceirinha que vai ao shopping com você, uma parceirinha que vai ao salão de beleza com você. Você tem um parceiro que vai na academia com você, caminha com você, joga bola com você, joga qualquer outro tipo de jogo com você no momento de lazer. Você tem um parceiro de oração. Você tem uma parceira de oração. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Sabe, o que mantém a chama do Espírito acesa, já falei aqui, é a oração. E como é bom quando a gente tem pessoas que oram conosco. Melhor ainda, se o seu parceiro de oração for seu marido. Melhor ainda, se a sua parceira de oração for sua esposa. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Nós precisamos manter a chama do amor acesa através da oração. Nós precisamos nutrir a nossa fé através da oração. Nós precisamos manter o nosso coração sensível à voz do Espírito Santo através da oração. Você já ouviu aquela frase? Quem ora, melhora. Quem ora, melhora. A Bíblia diz: orai sem cessar, orando em todo o tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o quanto está perto. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Bom, essa é uma disciplina importante, mas preste atenção. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, e o verso 2 diz: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença. Esse homem, ele tinha um problema sério. Ele não podia andar. Ele nasceu com problemas nas pernas. Ele era aleijado. E todos os dias, o texto diz, todos os dias, alguém ou alguns, poderia ser mais de um, o levava até a porta do templo para ele pedir esmola. Alguém levava. Sabe, nós precisamos contar muitas vezes com a solidariedade de pessoas, e nós precisamos ser solidários às pessoas. Esse homem era levado por alguém até a porta do templo, e ali ele pedia esmola todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sabe, eu estava lendo um texto, um comentário sobre o que aconteceu aqui no capítulo 3 de Atos, e nesse comentário me chamou a atenção um ponto abordado pelo escritor. Ele disse o seguinte: esse homem teve o que fez toda a diferença na vida dele. Esse homem teve o que fez toda a diferença na vida dele. Eu tenho dito aqui, numa outra perspectiva, que as duas moedas que nós possuímos de maior valor é tempo e atenção. Neste exato momento, milhões e milhões de dólares estão sendo investidos para terem a minha e a sua atenção. Tempo e atenção. Agora eu pergunto, o que é que antes de qualquer coisa Pedro e João ofereceram a este homem? Tempo e atenção. Veja que no verso 4 do capítulo 3, o texto diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Pedro e João, eles param, olham para o homem e diz: olhe para nós.
Queridos, preste atenção. Talvez o que Pedro e João estavam oferecendo para aquele homem, antes de qualquer coisa, é o que eles tinham também de muito precioso, Ah, se eu pudesse gritar isso dentro das casas, das empresas, das escolas. Quantos que estão prostrados à beira do caminho espiritualmente, à beira do caminho emocionalmente, à beira do caminho conjugalmente, estão precisando do seu tempo e da sua atenção. Sim, do seu tempo e da sua atenção. Quantas crianças estão sentadas à mesa sozinhas dizendo: ah, se meu pai me desse um pouco do seu tempo e da sua atenção. Quantas esposas estão indo para a cama sozinha dizendo: ah, se o meu marido desse um pouco do seu tempo e da sua atenção. Ah, quantos maridos estão dizendo: ah, se a minha esposa desse mais do seu tempo e da sua atenção. Quantas ovelhas estão dizendo: ah, se o meu pastor desse um pouco mais do seu tempo e da sua atenção para mim. Quantos colaboradores estão dizendo: ah, se meu patrão desse um pouco mais do seu tempo e da sua atenção para mim. Quantas pessoas, a semelhança desse homem. Escute, esse homem era colocado à porta do templo chamada Formosa. Ali passavam os levitas, mas ninguém parava. Ali passava os sacerdotes, ali passavam os funcionários do templo, ali passavam os que estavam indo fazer qualquer outra coisa do outro lado, e eles passavam todos os dias. Aquele homem, provavelmente ele era conhecido porque todos os dias levavam e colocavam ele no mesmo lugar para pedir esmola, e ele ali estava naquele dia, não sei se era segunda, ou era terça, ou era quarta, ou era quinta, mas ele estava ali mais uma vez esperando que caísse ali na sua vasilha mais algumas moedas. E o texto diz que Pedro e João, eles pararam, olharam bem para aquele homem e disse: olhe para nós, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Escute o que eu vou dizer para você. Pedro e João representavam a igreja. No capítulo de número 2, a igreja tinha sido inaugurada, eles haviam recebido o Espírito Santo, então por ali agora passava a igreja, por ali passava parte do corpo de Cristo, por ali passava duas pessoas que eram templos do Espírito Santo, por ali passava duas pessoas que carregavam a presença de Deus através do Espírito Santo na vida delas, Pedro e João. Agora, o texto diz: esperando receber deles alguma coisa. Você é membro do corpo de Cristo? Você foi cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você, então você é a igreja. Se você é a igreja, por onde você passa, você é a esperança do mundo. Eu sou a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. O mundo não pode esperar nada de sobrenatural, do surpreendente, de um time famoso de futebol para o qual você torce, ou seu marido torce, ou sua esposa torce, ou seu pai torce. O mundo não pode esperar nada de sobrenatural, de surpreendente do presidente da República. O mundo não pode esperar nada de sobrenatural, surpreendente, extraordinário, espiritual
do ministro da economia do país. Não, a igreja é a esperança do mundo. Preste atenção que o paralítico, aquele que estava à beira do caminho, aquele que estava pedindo esmola, olhou para a igreja, olhou para Pedro e João, olhou para aqueles que eram templo do Espírito Santo, esperando receber deles alguma coisa. Se você é igreja, se você é templo do Espírito Santo, aonde você trabalha, ao você passar, as pessoas olham espiritualmente falando, esperando receber de você alguma coisa. Aí na sua família, as pessoas que não têm Jesus olham para você espiritualmente falando, esperando receber de você alguma coisa. Agora, é interessante que Pedro e João disse: olha para nós. E o homem olhou. E aí, Pedro disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Mas o que tenho, isto lhe dou. O que Pedro havia recebido com João lá no Pentecoste? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis o dunamis, o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Eu tenho autoridade no nome de Jesus que eu recebi lá atrás. Eu tenho autoridade no nome de Jesus que eu recebi lá atrás. Eu carrego agora o dunamis, o poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. O que Pedro está dizendo: eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio da graça do Senhor. Estou cheio da presença de Deus. Eu carrego agora a glória do Senhor na minha vida. E eu tenho autoridade no poder do nome de Jesus. Eu tenho autoridade no poder do nome de Jesus. Ele diz: em nome de Jesus o Nazareno, ande. Ah, se você é templo do Espírito Santo, você carrega o dunamis, você carrega o poder do Espírito Santo no nome de Jesus. Agora a pergunta é: você tem compartilhado isso na sua família? Você tem compartilhado isso no seu trabalho? Você tem compartilhado isso na sua vizinhança? Você tem compartilhado isso por onde você passa? Você tem autoridade para orar pelos enfermos e eles serem curados. Você tem autoridade para orar pelos oprimidos por Satanás e eles serem libertos. Você tem autoridade para falar em nome de Jesus e o milagre de libertação acontecer. Por onde você passar, você pode deixar as marcas do Espírito Santo, do sobrenatural, do extraordinário, como aconteceu aqui. Muitas vezes a paralisia não é física, mas é uma paralisia espiritual. Muitas vezes a paralisia não é física, mas é conjugal. Às vezes a paralisia não é física, mas é emocional. E você tem autoridade para orar pela sua amiga, pelo seu amigo, pelo seu irmão, pela sua irmã. Você tem autoridade para repreender em nome de Jesus o que está perturbando alguém na sua família, na sua casa. Um dia eu disse para um filho cuja mãe tinha opressão maligna. Ele era novo convertido e ele sempre vinha chamar a gente para orar pela mãe. Eu disse: não, a próxima vez que a sua mãe ficar oprimida, você tem autoridade para colocar as mãos sobre ela e repreender todo espírito que está perturbando-a.
E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Ele orou e a mãe foi liberta. Eu quero hoje orar com você, para que assim como o Espírito Santo usou Pedro e João na porta do templo chamada Formosa, para libertar um homem na autoridade do poder do nome de Jesus, você possa parar, abrir mão um pouco da sua agenda para olhar para alguém que tão próximo de você está precisando de uma oração, de uma ministração, de uma palavra. E essa sua atitude poderá fazer com que uma pessoa volte para casa liberta, transformada, curada na presença de Deus e dos homens. Eu quero orar. Mas antes de orar, eu preciso que você entre para a nossa lista, essa lista das pessoas que fazem parte da nossa família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Eu quero que você clique aqui embaixo nesse botão, clique aqui, inscreva-se. Aí você ativa o sininho e clica na palavra todos. Pronto, aí você entra para esta lista e já faz parte dessa grande família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Eu vou orar com você. E hoje eu quero orar então pelos maridos. Eu quero orar pelos maridos, para que haja transformação, libertação, restauração, mudança. Vamos orar? Pai, que palavra maravilhosa. Nós somos a esperança do mundo porque somos igreja. Nós somos a esperança da nossa família porque somos igreja. Nós somos a esperança dos nossos vizinhos porque nós somos igreja. Nós somos a esperança do Brasil porque somos igrejas. Assim como Pedro e João não passaram indiferente diante da necessidade daquele homem, dá que nós também, cheios do Espírito Santo, possamos nos importar com aqueles que olham para nós esperando receber de nós alguma coisa. E nós temos para oferecer, porque nós temos Jesus, nós temos o Evangelho, nós temos a Tua graça, nós temos o Teu amor, nós temos autoridade no nome de Jesus. Sim, Pai, nós temos. Então, Senhor, eu oro clamando, eu oro buscando, eu oro pedindo, eu oro intercedendo. Ó Pai, toca agora em todos que me assistem, em todas que oram comigo, que a Tua graça se manifeste de forma sobrenatural, Pai. Eu oro. Agora eu coloco diante de Ti o Felipe, marido, o Douglas, marido, o Pedro, marido. E eu coloco este marido que ora comigo e o marido cuja esposa colocou o seu nome aqui. Ah, Senhor, quantas esposas têm nos procurado, dizendo de uma necessidade no casamento e de uma transformação necessária na vida do marido. Tu és um Deus que faz, e faz mais, faz além do que nós pedimos ou pensamos. As necessidades são muitas, por isso hoje eu te peço, venha o Espírito Santo, age na vida deste homem. Ainda ontem, uma esposa dizia: meu marido não tem muita paciência e tem sido bastante agressivo, áspero. Ah, Senhor, dá serenidade para este homem, dá autocontrole para este homem, dá discernimento para este homem, dá sabedoria para este homem, dirige os passos deste homem. Ah, Senhor, faz aquilo que ninguém mais pode fazer, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, faz aquilo, ó Deus, que nenhum outro pode fazer. Senhor, eu peço que seja assim. Toca na vida destes homens, toca na minha vida,
corrige aquilo que precisa ser corrigido, muda o que precisa ser mudado, altera o que precisa ser alterado, trabalha na mente, no coração, muda a atitude, muda o comportamento. Ah, Senhor, faz um grande milagre e o teu nome vai ser exaltado, glorificado, magnificado para todo sempre. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Não perca por nada a nossa reflexão de amanhã. Sabe, toda vez que eu venho aqui trazer essa palavra para você, eu oro antes, pedindo a Deus uma direção. Então eu creio que mais uma vez Deus vai falar conosco de uma forma extraordinária amanhã. Não perca por nada. Agora, envie esta palavra para o maior número possível de pessoas que você puder. Nós precisamos fazer esta mensagem que transforma, alcançar o coração de muita gente. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.